Vamos então começar. Para já gostaria de agradecer a todos a vossa presença. Estes webinars que a Wavecom vem fazendo ao longo dos últimos tempos, após a pandemia, veio a ficar, digamos, na nossa agenda o aparecimento destes webinars, acabam por ser interessantes porque é uma forma expedita e com poucos custos, tanto a nível de tempo como a nível, obviamente, de deslocações, de conseguirmos passar as mensagens de uma forma concisa e perfeitamente organizada. Hoje, o tema, como sabem, é a localização e rastreabilidade em tempo real na área da indústria. Temos exatamente a mesma tecnologia para outras áreas. Como devem compreender, a localização e rastreabilidade são aplicadas em muitas áreas de atividade. No entanto, hoje vamos centrar especificamente aqui na área da indústria. Hoje temos connosco, desculpa, que já não para a frente, somos 4 oradores. Eu, o Nuno Marques, que sou co-CEO da Wavecom e um dos fundadores. A Wavecom tem vai fazer 22 anos, portanto já ando aqui nestas leads há uns tempos. Temos connosco o André Branquinho também, que é o Product Manager, é a pessoa responsável por esta área, tudo que é produto e provavelmente a pessoa que sabe mais desta área dentro da Wavecom. Depois temos o Paulo Cavaleiro, que nos vai falar de incentivos neste caso estatais ou comunitários, no sentido de apoiar, do ponto de vista financeiro, o deployment destes projetos nas vossas instituições. E finalmente o Igor Fonseca, que é a pessoa responsável na área comercial por esta área. O que vamos fazer hoje é uma pequena apresentação do que é o Wavecom, só para quem não nos conhece ainda. Depois vamos passar diretamente para as tecnologias de localização e rastreabilidade, feita pelo André Branquinho, que vai continuar com os casos de uso. Depois vamos passar ao Paulo Cavaleiro para nos falar um bocadinho do contexto a nível do PRR, ou seja, o que é que o PRR pode contribuir para a implementação destes projetos, nomeadamente uma call que está aberta, que termina, se não me falha a memória, 22 de julho, mas o Paulo já vai dar a data correta, era o que eu tinha de memória, e depois, e importantíssimo, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Isto é que é a parte mais interessante, porque senão isto passa a ser muito só expositivo, e não é esse o intuito destes webinars, é que haja aqui interação e que vocês nos perguntem e que nos desafiem e todas as dúvidas que fiquem desta apresentação que as tirem neste momento. Nós vamos ter aqui cerca de 15 minutos para estas perguntas, não poderão e quase certeza que não chegarão para responder a todas live, digamos assim. No entanto, depois nós iremos por mail responder a todas as perguntas, não se preocupem, nada ficará por responder. Indo aqui um bocadinho nos 3 minutos dedicados aqui à história da Wavecom, muito rapidamente, como eu disse, vamos fazer em junho deste ano 22 anos, temos aqui uma sede nova que vai ser inaugurada finalmente dia 21 de junho deste ano, apesar de já estar pronta quase há 2 anos, mas a pandemia impediu-nos de fazer aqui uma inauguração. Desde já convido todos a estarem presentes no Wireless Meeting, que é uma conferência que decorre exatamente nesse dia 21 de junho e que depois termina na inauguração. Desde já estão todos convidados a estarem presentes. A Wavecom é uma empresa de engenharia de telecomunicações centrada muito nas tecnologias rádio, ok? E é disso hoje que nós vamos falar. E este é um bocadinho o historial da Wavecom. Para quem não nos conhece, nós trabalhamos com as maiores empresas privadas portuguesas. Temos também presença internacional, nomeadamente temos um escritório em Madrid e também temos presença em vários países africanos e projetos um bocadinho por todo o mundo. Em termos de Portugal, conforme vocês podem ver, trabalhamos com das maiores empresas a nível nacional. Na área exatamente que tratamos hoje aqui, temos projetos muito interessantes com a Vidrala e com a Continental, entre outros, mas eu destaco estes nossos 2 clientes. Em termos de oferta global da Wavecom, além da radiolocalização e da rastreabilidade que hoje vamos falar aqui aplicada à indústria, temos também outros serviços. Aliás, isto é uma área relativamente recente na Wavecom, tem cerca de uns 4, 5 anos. O nosso core continua, ainda nesta altura, continua a ser muito na área de networking, na área do wireless, na área das comunicações críticas
por rádio, projetos na área da IoT, onde também somos fabricantes, e na área da segurança. Deixa-me só dizer que em termos de fabricante, e o André vai-nos falar a seguir sobre as várias tecnologias que podem ser usadas nesta área, uma delas cujo suporte é Bluetooth, BLE, Bluetooth Low Energy. Nós temos nesta altura, em produto desenvolvido por nós, 2 patentes pendentes sobre exatamente esse mesmo produto e, portanto, um bocadinho para vos dar confiança sobre o know-how que nós detemos sobre estas tecnologias. Digamos, esta é a característica mais importante provavelmente da Wavecom, e resumia a história dos 22 anos da Wavecom, é realmente o know-how. Nós somos uma empresa de engenharia, não trabalhamos em muitas áreas, nas áreas que trabalhamos bem, achamos nós, pelo menos temos know-how no que estamos a fazer. Estas são as áreas, como eu vos dizia, onde trabalhava, agora um bocadinho mais específico. O Wi-Fi Networking, um bocadinho transversal a qualquer setor de atividade, assim como a segurança IT e OT. A segurança OT é mais aplicada, por exemplo, aos casos da indústria, vai àquele layer em que as máquinas falam com máquinas em protocolos que ainda não são IP, protocolos standard, digamos assim, protocolos um pouco mais proprietários, comunicações críticas, conectividade ao IoT, a Internet of Things, que também pode e deve ser utilizada na área industrial, onde estamos a ver muita atração e onde provavelmente conhecem mais esta área, é na área das Smart Cities e tudo o que tem a ver com sensorização. E finalmente, o que nos traz cá é RFID e RTLS, nós, para distinguir, digamos, estas duas siglas, o RFID toda a gente conhece e tem a ver com saber é mais com a rastreabilidade ou com a identificação. O RTLS tem a ver com a localização, saber onde é que estão os nossos assets ou pessoas. E com isto, deixava a palavra a quem sabe, ao André Branquinho, que, como vos disse ao início, é a pessoa responsável, é o Product Manager desta área na Wavecom. André. Obrigado, Nuno. Então, vou começar aqui um pouco por apresentar esta parte de localização e rastreabilidade na indústria e qual é o nosso posicionamento. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença. Eu queria aqui começar com este slide que é bastante importante, que é a maneira como nós estamos aqui a ajudar a indústria, a nossa missão. E no fundo aqui a ideia é criarmos mecanismos para as indústrias rentabilizarem a sua operação através desta nossa expertise em soluções de localização e rastreabilidade. A nossa ideia não é só dominar a tecnologia, é ajudar-vos com as tecnologias e com estas soluções a vocês efetivamente rentabilizarem a vossa operação e conseguirem extrair valor daí. Ok, eu passava aqui para... Sim. Desculpa interrompo logo aí, porque não expliquei sobre aquela questão da interatividade, não fui suficientemente detalhado, aliás, nada detalhado, e para quem está menos habituado à plataforma Zoom, nós temos ali, aqui em baixo, podem ver no ecrã, temos uma coisa que se chama Q&A e outro que é o chat, ou bate-papo se estiverem em português. No Q&A é onde devem fazer as perguntas que quiserem, o bate-papo é apenas para descrever, digamos, assuntos relacionados com a mecânica, digamos, do webinar e não propriamente com perguntas. Agora que estás a começar a tua apresentação, acho que ficarei bem. Todas as dúvidas que tendo durante a tua apresentação, por favor, façam-nos ali na tab do Q&A. André, desculpa. Não, obrigado. É uma informação importante. Eu ia passar aqui só um bocadinho a falar do benefício, então, de saber a localização das coisas. E aqui, a mais óbvia diria que é a redução dos tempos de procura de produtos e ferramentas, mas também, se eu tiver o histórico destas posições, destes movimentos, eu posso também tentar automatizar e otimizar alguns processos e percursos. Aqui, o tracking de matéria-prima, na parte da rastreabilidade, o tracking de matéria-prima, o work in progress, o produto acabado, são alguns desafios que tipicamente nos colocam e onde estas soluções aportam bastante valor. Eu conseguir fazer, no fundo, todo o tracking desde o início do processo até ao final do processo, até ser expedido. E isto liga diretamente também com a questão da digitalização e com o caminho para o papel zero. Aqui, como vocês vão ver mais à frente, eu vou explicar em detalhe como é que um projeto destes pode também aqui ajudar a remover papel desnecessário, no fundo sobretudo aqueles papéis que têm um curto tempo de vida e que são só utilizados rapidamente na produção, a tentar eliminar esses desperdícios. Aqui, obviamente, também é relativamente óbvio a questão de melhoria de processos de inventário e manutenção. Se eu souber onde é que as coisas estão, consigo diretamente ter o inventário, isso também facilita aqui o processo de manutenção. E há aqui uma vertente que nós não vamos explorar tanto hoje,
porque estamos aqui um pouco mais a falar desta questão de descarbonização e da eficiência, mas é o apoio também à segurança e à saúde das pessoas. Aqui eu gostava só de explicar qual é o posicionamento da Wavecom para vocês perceberem o que é que podem contar connosco com estas soluções. Nós temos aqui uma abordagem solução-chave na mão, desde a identificação das vossas necessidades, escolha das tecnologias e projeto e implementação. Ou seja, a ideia aqui é entregar a solução pronta a operar, a trazer-vos valor no dia-a-dia. O que estamos aqui a falar, como já referimos, é a geolocalização e tracking em tempo real dos produtos, ferramentas, pessoas, de maneira a aumentar a produtividade e a segurança dos colaboradores. Aqui um ponto muito importante que está aqui referido à direita é a questão da entrega de valor na operação diária através das integrações com software. Nós temos a perfeita noção, e os projetos que nós fazemos são assim, apesar de nós também termos uma plataforma, como vamos mostrar, que nos permite dar aqui a localização, isto tem muito valor quando é integrado nas vossas soluções, nos vossos softwares de operação e gestão, que é aí que vocês vão tirar partido da localização e da rastreabilidade. Por isso estas integrações são muito importantes e é sempre um foco importante no projeto. Relativamente às tecnologias, sem entrar muito em detalhe, nós trabalhamos aqui, tal como o Nuno já falou, a ideia aqui é mesmo esta, nós trabalhamos um conjunto de tecnologias, o nosso trabalho é exatamente ver qual é a melhor tecnologia ou tecnologias que se aplicam às vossas necessidades, e estas tecnologias existem todas porque efetivamente não há uma única que seja capaz de responder a todas as necessidades. A ideia é, com base na necessidade que vocês têm, com base no vosso processo, termos aqui a seleção correta, então, das tecnologias a utilizar. Isto aqui é muita informação no mesmo slide, não é o intuito aqui percorrermos esta informação toda, é só para explicar aqui a complexidade desta análise. E não são vocês que têm que fazer, nós temos isto tudo já dentro da cabeça, muito bem organizado, e normalmente até as condições que utilizamos nem são tão diretas quanto esta tabela. Eu, se olhasse para aqui, se calhar dizia que, ok, o custo da tag mais barato é ali o RFID passivo, que se calhar vocês já conhecem, aquelas etiquetas quase em papel que são adesivas e que não têm bateria, mas se eu for ver a precisão, ela apenas permite detecção de presença, ou seja, não me dá localização. Há logo aqui um conjunto de constrangimentos que têm que ser estudados e que têm que ser utilizados para selecionar aqui as corretas tecnologias. Inclusive, dentro da mesma tecnologia, com diferentes métodos de localização, eu tenho coisas completamente diferentes, como se viu ali no Ultra Wideband ou no Bluetooth. Posto isto, e esta termina um bocado aqui, termina o nosso posicionamento, a maneira como nós estamos a entregar as soluções. Eu depois vou passar aqui um bocadinho a mostrar como é que isto funciona efetivamente. Isto é tudo ainda um bocado vago. Quem está a ver isto pela primeira vez, ok, é possível localizar e rastrear coisas, mas o que é que é isto? Como é que eu implemento isto no terreno? O que é que estamos aqui a falar? Antes de passar essa parte, eu queria só falar um ponto importante, que é esta questão das tecnologias na mesma plataforma. Obviamente, como nós trabalhamos com um conjunto de tecnologias diferentes, depois integramos isto tudo na nossa plataforma, quer para fornecer aqui ferramentas para eu localizar as coisas no chão de fábrica rapidamente, para poder cumprir processos de FIFO, etc. Também aquela questão que já falámos há bocado de APIs para integrar com os tais software third party, o MES, o ERP, o WMS, para vos entregar valor no dia-a-dia, trabalhando com as vossas equipas ou com os vossos parceiros nessa parte. E agora vem esta parte que é, pronto, como é que isto funciona? Já falámos aqui um pouco sobre qual é o valor que a Wavecom está a aportar, alguns benefícios destes sistemas de localização e de rastreabilidade, e como é que eu agora posso implementar aqui estas soluções. E vou-vos falar de uma forma relativamente simples também das tecnologias e soluções para identificação, localização e tracking. Começámos aqui pelos sistemas de identificação. O que é que isto é? Vocês certamente conhecem códigos de barras, QR Codes, Data Matrix. Nós trabalhamos aqui muito também o RFID. A ideia é eu colocar aqui um conjunto de tags passivas ou ativas naquilo que se pretende localizar e depois ter zonas onde vou fazer a leitura, pode ser leitores fixos ou leitores portáteis. Isto vai-me dar um conjunto de checkpoints. Eu vou ter rastreabilidade através da identificação dos produtos a passar nestes vários checkpoints. Eu sei a última vez que ele foi visto e onde é que ele foi visto, há quanto tempo é que foi visto nessa posição. Não é uma localização abrangente, eu não consigo saber se calhar em tempo real onde é que está, mas tenho aqui um conjunto de checkpoints ligados a esta identificação dos produtos ou das ferramentas. O que é que isto permite, o RFID, em relação a tecnologias ópticas, que se calhar são aquelas que vocês trabalham de forma mais usual?
permite nomeadamente leituras sem linha de vista. Eu consigo ter, por exemplo, aqui produtos dentro de uma caixa, vamos imaginar de cartão, com etiquetas, e consigo lê-las sem ter que abrir a caixa. Isto é um dos valores, um dos principais valores, por exemplo, para empresas como o Decathlon ou outro tipo de distribuição de têxtil, de roupa, não é? Em que eles não precisam de abrir as caixas para fazer a leitura de tudo o que está lá dentro, e isto tem imensos ganhos aqui na produtividade. Também permite leituras em setups menos controlados, e esta questão da grande velocidade, que é, eu não tenho que picar posso ler um conjunto de elementos todos a entrar, por exemplo, num caminhão ao mesmo tempo. Isto tem aqui grandes vantagens quando comparado então com as tecnologias ópticas. Passando aqui à parte dos sistemas de localização, como é que isto funciona? O que vocês conhecem, imagino eu, seja o GPS, é aquilo que é mais conhecido por toda a gente. Nós trabalhamos aqui os Real-Time Location Systems, e tipicamente isto funciona da seguinte forma: nós colocamos um conjunto de infraestrutura e depois tags podem ser nos itens que se pretendem localizar ou nas pessoas. Ok? E se eu tiver cobertura naquela zona onde os itens ou as pessoas estão a circular com tag, eu tenho localização em tempo real desses itens e dessas pessoas. Aqui temos uma pequena imagem de um chão de fábrica, uma zona de distribuição, em que pretende exemplificar exatamente esta questão da localização. Eu tenho aqui um conjunto de produtos que está a ser localizado ali nas linhas, tenho também um empilhador a ser localizado, uma pessoa. Esta pessoa está inclusive aqui num dispositivo móvel a procurar um determinado produto onde é que ele está. Esta é um bocado a dinâmica do chão de fábrica. Eu tenho ideia, aqui a ideia que estamos a passar é conseguir saber em tempo real onde é que as coisas estão e com isso conseguir mais rapidamente fazer os meus processos. Também há ali uma parte interessante no canto superior da imagem, canto superior direito, que é não só a vertente operacional, digamos, em tempo real, mas depois a analítica. O que é que eu posso extrair da localização, da rastreabilidade, no fundo, dos percursos que foram feitos por estes produtos, por estas pessoas, etc. Aqui temos um pouco mais detalhado, estamos aqui a falar, por exemplo, de Spaghetti Maps, Heatmaps, no fundo perceber aqui se há algum tipo de bottlenecks, zonas onde seja necessário algum tipo de otimização de movimentações, e esta questão, obviamente, da localização em tempo real para eu conseguir rapidamente encontrar aquilo que estou à procura. Pronto, em termos de tecnologias, já demos aqui um overview, penso que já ficou claro. Há aqui sempre dois elementos, que é tags e infraestrutura, e no fundo agora eu ia falar um pouco sobre, mais detalhadamente, como é que eu posso implementar um projeto destes com sucesso, para vocês tentarem ligar aqui. A ideia é que vocês consigam identificar aqui um bocado com os casos que vamos mostrar e façam a passagem para o vosso processo produtivo e vejam aqui onde é que isto pode ser utilizado, onde é que aqui pode haver casos de uso que façam sentido para vocês. Vamos começar aqui na parte mais de localização de ferramentas e produtos, utilizando tags não descartáveis, ok? Ou seja, há alguma coisa que eu não vou mandar com o produto, vai estar no fundo associada àquele produto de uma forma relativamente fixa. O que é que estamos aqui a falar em termos de localizar ferramentas? Eu pus aqui também o exemplo da AGVs, que penso que é também um caso de uso muito interessante. Em termos de ferramentas, a ideia aqui, os benefícios que tem eu localizar é essencialmente reduzir tempo despendido à procura de ferramentas, nomeadamente a questão de eliminar paragens ou atrasos de produção por não encontrar a ferramenta correta. Estamos aqui, por exemplo, a falar de moldes ou mesmo de paletes retornáveis que têm de ser de um determinado tipo para eu carregar um determinado produto. Tudo o que seja acessório, digamos, à produção, mas que me pode ter aqui um impacto muito grande na produção. Não são os produtos em si, mas são as ferramentas que me permitem, no fundo, dar aqui suporte à produção. Aqui esta questão também de garantir que a ferramenta correta é utilizada no processo correto, também é aqui uma vantagem interessante. Eu posso inclusive definir zonas em que detecta automaticamente que aquela ferramenta está no sítio correto, com o produto correto à frente, para garantir que está a ser feito aqui o match entre as duas coisas. E depois a ideia de ter também aqui um inventário em tempo real já localizado das várias ferramentas, paletes retornáveis, etc. Tudo aquilo que sejam ativos vossos que vocês precisam de gerir, e muitas vezes têm dificuldade em saber se são disponíveis no sítio certo, qual a quantidade que está disponível, o que tem agora em circuito. Tudo isso são aqui benefícios de localizar estas vossas ferramentas e paletes retornáveis, etc. Containers, tudo o que for aqui relevante para a produção. Depois, a parte dos AGVs também e de outros veículos, a questão de interação de operadores com AGVs também são soluções que estas soluções podem ajudar nisso, nomeadamente com base na entrada dos AGVs numa determinada zona. Eu posso, por exemplo, dar num dispositivo móvel ou ao próprio operador, através de algum feedback, que o AGV está pronto para eu ir fazer um processo de carga ou descarga, tornar estes processos todos mais eficientes, não haver aqui tempos mortos
entre estas interações entre AGVs e pessoas. Inclusive há coisas um bocado mais avançadas até de adaptar o AGV conforme a pessoa que está lá, até por questões de ergonomia. E depois a ideia é ter visibilidade de processos em tempo real, também com a movimentação dos produtos entre os diferentes estágios. Estamos a falar, por exemplo, de Kanban. Eu conseguir saber, ok, este AGV chegou agora com esta quantidade de produto a este ponto, isto pode-me despoltar um pedido de mais produção para outra zona, ou seja, despoltar aqui aqueles pedidos Kanban de uma forma mais automática. E agora, como é que isto é montado? Tipicamente, isto é, digamos, daqueles que eu vou apresentar, é o projeto mais simples de perceber, que é, eu vou colocar tags fixas nas ferramentas ou AGVs que pretendem localizar ou outros veículos ou paletes retornáveis, etc. E a infraestrutura onde é necessário ter localização. O que acontece? Se montamos aqui uma infraestrutura de âncoras nos locais onde precisamos de localização, este é um ponto muito importante e que nós costumamos muito desmistificar, que é, eu não preciso localizar a fábrica toda para melhorar os meus processos, eu posso identificar um processo que está concentrado numa determinada zona da fábrica ou que tem um processo de entrada e saída em zonas diferentes e cobrir só essas zonas de interesse, ok? É que a ideia eu não tenho que fazer logo uma cobertura, gastar dinheiro logo à cabeça a cobrir tudo, posso ir fazendo isto de uma forma escalável. A ideia depois é então colocar tags nas ferramentas ou AGVs que se pretendem localizar e a associação é feita uma única vez no início do projeto. O que é isto da associação? É eu dizer assim, a tag 123 está na ferramenta ABC. E quando eu quiser saber onde é que está a ferramenta ABC, o que o sistema vai fazer por trás é dar a localização de tag 123. Ou seja, eu só tenho que fazer, no início do meu projeto, esta associação, tag 123 é a ferramenta ABC, tag 24 é a ferramenta XY, pronto, o que for, e faço esta associação e passo a ter esta localização em tempo real. Aqui só está representado no fundo do ponto 3 e no ponto 4 a ideia de localizar em tempo real, como já vimos há bocado, em desktop ou mobile, mas depois a parte mais importante que é a ideia de criar zonas virtuais, explotar eventos e integrar com os vossos sistemas de gestão e operação aquilo que vocês já recebem de forma manual, tornar estes inputs automáticos para os vossos sistemas. Passando à parte de localização de produtos, também aqui tirando partido de tags de localização ou tags não descartáveis. Qual é a vantagem de localizar produtos? Vocês também terão aqui outras mas outras que certamente conseguirão aqui identificar, mas a parte da rastreabilidade sobre a produção, para conseguir responder mais rapidamente a problemas de qualidade, eu se souber o que é que foi produzido, em que altura, em que local, consigo mais facilmente perceber que batches é que podem ter sido afetados por um determinado defeito na produção. Isso tem toda a vantagem de eu conseguir depois ser mais ágil a recolher produtos eventualmente dos meus clientes, não ter que recolher tudo o que está associado a este processo de ter a rastreabilidade da produção. A ideia também de eu passar a ter um estado de cada ordem de produção ou lote em tempo real, de modo a facilitar o planeamento e responder mais rapidamente a desvios na produção. No fundo aqui, eu se tiver estas tags com produtos que estão a fazer, por exemplo, um make to order, que está a fazer um processo do início ao fim da produção, eu consigo saber em que estado é que está. Estamos a falar, por exemplo, de transformação de veículos, produção de veículos ou até de moldes ou outro tipo de produtos, motores, em que nós temos que fazer, no fundo, a rastreabilidade em que estado é que está e ser fácil de encontrar. Isto aqui permite-nos também ter um inventário automático, então, do que é que está em cada estado em tempo real. Aqui ligado com isto, a reduzir os tempos também de procura da matéria-prima, o IP ou produto acabado, e depois a ideia que eu já falei um pouco de despoltar ações automáticas com base em entradas e saídas de produto em determinadas zonas, ligando aqui isto com os processos Kanban. A seguir vou falar também um bocado como é que isto pode ajudar a eliminar então o papel desnecessário e caminhar aqui para projetos de papel zero. E vou-vos mostrar dois exemplos. Primeiro exemplo é utilizar tags que vão ser reutilizáveis nos produtos. Como é que isto funciona? Ponto 1 é a mesma coisa, vou instalar aqui um conjunto de infraestrutura. Se for autor, até pode não ser necessário instalar infraestrutura, podemos tirar a partir, por exemplo, do GPS, mas vai haver aqui no ponto 2, isto é perceptível, vai haver aqui um ponto-chave. Eu vou ter uma pool de tags que está disponível, digamos, estão a ver ali aquele tabuleiro, representa-me um conjunto de tags, e eu a certa altura vou associar uma tag daquelas a um produto. E a partir desse momento, aquela tag localiza o produto. Sendo que quando o produto, por exemplo, um automóvel, sair depois do parque, for embora, eu vou reaproveitar a tag e ela vai-me servir para outro produto. No fundo aqui a ideia é eu fazer esta associação, esta associação num determinado ponto para tirar partido desta reutilização. Que tipo de exemplos é que temos aqui? Por exemplo, localizar este tipo de veículos em parques outdoor, eu saber onde é que eles estão e depois recuperar a tag no final do processo. No fundo eu faço a associação
entre a tag e o veículo no final da sua produção. Inclusive esta associação pode ser feita, por exemplo, com picagens de códigos de barras do produto e do veículo, do produto e da tag, ou até pela própria localização da tag eu consegui perceber que é aquela que está naquele veículo. Pronto, há aqui vários processos de fazer, mas é esta a forma. E depois, mais uma vez, no ponto 3 e no ponto 4, um bocado repetitivo, mas é a ideia, depois eu consigo localizar, saber onde é que está, rapidamente ir localizar um veículo em parque, ou ir localizar uma carcaça de motor na minha produção, etc. E a parte de integração também. E por fim, antes de passar aqui a alguns casos de uso com tags descartáveis, ia só falar aqui num tipo de projetos que também é muito interessante, que é utilizar os vossos containers de produção para fazer a rastreabilidade de produtos. O que acontece? Tipicamente, vocês, em alguns casos, podem ter aqui produtos que não dá para colocar, não faz sentido colocar uma tag no produto. Quando falamos, se calhar, de automóveis, carcaças de motor, ou moldes, isto pode fazer sentido, mas se calhar se eu estiver a falar num conjunto de peças, por exemplo, cerâmicas, isto pode não fazer sentido, não é? Não posso pôr em cada peça uma tag destas. Então há aqui um processo de utilizar os containers que pode ser muito interessante. Qual é a ideia? É eu, ao terminar a produção de um determinado lote e ao colocá-lo num container, neste carrinho, vamos imaginar, eu faço a associação entre o carrinho, que está tagado, o carrinho tem uma tag e está a ser sempre localizado, faço a associação entre o carrinho e aquele batch de produção. Então o que é que acontece? Eu, a partir daquele momento, sei que aquele batch de produção está naquele carrinho. Por isso, o carrinho, quando estiver em armazém ou noutras zonas de produção, se eu procurar por aquele lote, eu consigo devolver onde é que ele está através da localização do carrinho que o está a transportar, do container que o está a transportar. Isto é muito interessante porque a tag é colocada uma única vez nos containers e, no fundo, este processo é repetitivo, inclusive está aqui representado de forma manual, com uma picagem de código de barras, mas ele até pode ser feito de uma forma mais automática, sabendo qual é o carrinho que está a ser carregado através da sua própria localização. Ou seja, eu estou a carregar peças para lá, sei que é naquele ponto de carregamento, então identifico o carrinho. E no final temos então não só a localização, procurar rapidamente um determinado lote, mas também depois ter a passagem automática para as restantes zonas de produção. Bem, aqui nos slides que vou apresentar a seguir, estamos quase a terminar esta parte de casos de uso, é um bocado a parte de manuseamento de produto e eficiência de empilhadores, muito ligado à utilização de etiquetas descartáveis. Muitas vezes na parte de produto acabado, onde nós já não podemos fazer circuitos de reaproveitamento, ou não queremos, por diversas razões, fazer circuito de reaproveitamento de tags. O que estamos aqui a ver neste GIF é uma palete que vem com RFID, é lida naquele pórtico e depois é colocada uma etiqueta externa com base na sua identificação. O que é que está aqui associado? No fundo, estas tags RFID colocadas nas paletes de produto e depois leituras de pontos automáticos. Isto permite o quê? Eliminar aqui identificações erradas de produto, confirmar que, de forma automática, que as paletes deram efetivamente entrada em armazém, ou outro tipo de checkpoints aqui que podem ser interessantes para os vossos processos. A seguir, diria que é o passo seguinte. O que é que pode aqui ajudar a aumentar os parâmetros OE de empilhadores? Vamos imaginar que aquele produto que está ali a chegar ao final da linha, como estamos a ver, está disponível para ser, ou está pronto para ser pegado e levado para armazém. Se calhar eu posso ter aqui um empilhador que está efetivamente alocado a isto e está quase a fazer a mesma distância em vazio e a carregar, o que muitas vezes não é eficaz. Se eu tiver aqui vários empilhadores, posso fazer uma coisa que é atribuir a ordem ao empilhador que está disponível, inclusive mais próximo daquele ponto. O que estamos a ver aqui é a paleta a chegar ao final da linha e aquele empilhador que está disponível, o outro está ocupado, recebe uma ordem no seu tablet para ir pegar naquela paleta. No fundo aqui é uma antena RFID no empilhador para identificação da palete e depois um tablet para atribuir estas ordens de forma dinâmica. Isto permite reduzir o tempo e erros associados a picagens manuais de códigos, mas também esta ideia de eu reduzir os percursos em vazio e os tempos de paragem dos meus empilhadores. É quase, eu acho que isto até é uma frase aqui é o Uber dos empilhadores, ok? Isto é o Uber aqui dos empilhadores, é literalmente isso. Pronto, relativamente aqui à parte de movimentação de produtos, é muito interessante também a ideia de eu conseguir localizar os produtos em armazém. Isto feito também com etiquetas passivas é possível. O que é que estamos ali a ver? É um empilhador que está a ser localizado com uma tag ativa e depois está a fazer a identificação da palete com uma tag passiva. No fundo, ele sabe qual é a palete que está a pegar, tem a sua própria localização e quando deixa isto no armazém, vamos conseguir saber onde é que isto foi deixado, onde é que aquela palete foi deixada, desde que depois seja movimentado também por empilhadores. E aqui a ideia é eu ter a verificação automática do correto armazenamento de produtos e é muito interessante esta questão que é, isto é um projeto 2 em 1. Porquê? Eu estou a localizar os meus produtos em armazém, mas também estou a localizar o meu empilhador.
O que é que isto permite? Permite ter as rotas de empilhadores, perceber quanto tempo é que eles passam em cada zona, quantos empilhadores é que têm eventualmente em diferentes zonas do vosso armazém, da vossa produção. O chamado projeto 2 em 1 por causa disso. Estamos a localizar quer o empilhador, quer o produto. Partindo aqui mais para o processo, digamos, final, mais ligado à expedição, o que estamos aqui a ver neste GIF é, eu já sabia onde é que estava o produto, porque tenho aquela solução que implementei no GIF anterior, e no fundo agora o que estou a fazer é com um tablet, tenho aqui uma lista de produtos que tenho que expedir, e o sistema vai-me dizer onde é que está aquele próximo produto que eu tenho que expedir, inclusive a fazer a validação de que estou a pegar no produto correto. Okay? No fundo estamos ali a ver, a procurar aquele produto e a dizer-lhe em que zona do armazém é que está. Aqui a ideia natural é reduzir os tempos de procura para processos da produção ou da expedição ou até da produção também, muitas vezes isto também é interessante para a própria produção, para armazéns intermédios, e também a ideia de eu garantir com maior facilidade o cumprimento de FIF ou outro tipo de procedimentos. Estas questões podem-me levar, eu posso ter a paleta, como estas paletas estão identificadas de forma única e não apenas qual é o tipo de produto que tem, eu posso criar uma paleta específica que foi produzida há mais tempo para cumprir um processo FIFO. Mais uma vez, isto pode também ser utilizado até durante o vosso processo produtivo noutros armazéns intermédios. Finalmente, e é aqui que eu termino esta parte dos casos de uso, é a ideia da verificação de expedição, que é um problema que é transversal, da nossa experiência é transversal aqui a muitos clientes, que é a ideia de eu nem sempre ter a certeza que o produto correto foi para o caminhão correto ou para o contentor correto. O que estamos aqui a ver é um empilhador a levar uma palete para o loading 1, que não era aquilo que era suposto, e imediatamente o sistema dá feedback e depois dá um feedback negativo neste caso e dá um feedback positivo depois, quando está efetivamente a levar para o caminhão correto. Aqui a ideia é ter também, mais uma vez, tags RFID colocadas nas paletes e depois uma verificação automática nas docas de carga que permita fazer este feedback em tempo real. Valor disto, garantia de envio das paletes para os caminhões contentores corretos e a redução, no fundo isto está ligado, a redução de todos os custos associados aos erros de expedição e estamos a falar de clientes insatisfeitos, custos logísticos de recuperar o material, e há aqui sempre uma coisa que também é interessante, que é eu quando mando uma coisa errada para um cliente, tipicamente há outro cliente que não recebeu uma coisa. E no fundo estes processos, ou isto pode acontecer, isto tem um efeito de escala que não é nada agradável e estas soluções permitem aqui fazer esta verificação de forma automática. Posto isto, eu espero, eu falei aqui muito tempo, apresentei aqui um conjunto de coisas, eu espero que isto tenha sido relativamente claro. De qualquer forma, também depois teremos aqui disponibilidade para esclarecer aqui outras questões, também no nosso Q&A. Eu ia passar a palavra ao Paulo, que nos vai falar aqui um bocado do contexto do PRR para a descarbonização e como é que nós podemos ligar estes projetos aqui aos financiamentos. Deixando aqui também ressalvo que, obviamente, estes projetos não é necessário haver financiamentos para implementar um projeto destes. Estes projetos é suposto terem retorno de investimento por si, por isso nós também, obviamente, estamos disponíveis para trabalhá-los em qualquer contexto e tentar que eles vão de encontro, no fundo, à nossa missão, que é efetivamente rentabilizar a vossa operação com a nossa expertise. Paulo, força. Obrigado. Muito obrigado, André. Obrigado por esta explicação e desejando boa tarde a todos. Como já disse o André, estes projetos e estas iniciativas e, sobretudo, estas soluções são possíveis de ser executadas mesmo sem financiamento. Mas quando existem financiamentos, devemos procurar também aproveitar essas oportunidades. Neste momento, está-se a desenvolver o próximo quadro comunitário e certamente haverá muitas oportunidades também nesse quadro comunitário de 2030, sobretudo no OP1 Portugal mais competitivo, mas neste momento existe um financiamento relacionado com o PRR, sobretudo na área da descarbonização, que nós achamos e nós temos o entendimento que estas soluções são integráveis em muitas dos processos que estão previstos neste aviso. Não sozinhos, provavelmente, mas integrados com outras soluções e com outras ideias que possam ter para melhorar e para ajudar a descarbonizar as vossas empresas, esta é uma oportunidade. Então, nesse sentido, de uma forma muito rápida, eu vou tentar contextualizar de que forma é que nós vemos esta questão. Portanto, este aviso está integrado na componente 11 do PRR, tem sobretudo três
linhas, podemos dizer assim, processos de tecnologias de baixo carbono na indústria, adoção de medidas de eficiência energética na indústria e incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. Portanto, a descarbonização da indústria está integrada na transição climática e visa, sobretudo, alavancar a descarbonização no setor industrial e empresarial e promover uma mudança de paradigma na utilização de recursos, concretizando desta forma medidas do Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Sobretudo numa vertente de transição ecológica, 3 objetivos: descarbonizar a economia nacional, dar prioridade à eficiência energética e reforçar a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do nosso país. Na transformação digital, nessa componente, nos contributos para os objetivos gerais do PRR, tem sobretudo uma aposta em soluções digitais para apoiar a medição, monitorização, tratamento de dados para a gestão e otimização de processos, que é basicamente tudo aquilo que nós estivemos a falar agora, redução de consumos e emissões poluentes, aumentando a eficiência de utilização de recursos, rastreabilidade de matérias-primas, dos produtos e da sua recuperação no fim de vida útil, e também para uma indústria mais inteligente, permite a funcionalidade ou serviço enquanto reduz o impacto para a saúde humana e para o ambiente. Portanto, algumas destas coisas que falamos estão aqui mesmo previstas. E, portanto, também é importante aqui salientar que na tipologia de projetos, na nossa opinião, sobretudo na linha A, processos e tecnologias de baixo carbono, o nosso entendimento é que na linha onde diz a introdução de novos processos, produtos e modelos de negócio inovadores ou a alteração de processos visando a sua descarbonização e digitalização, incluindo tecnologias e soluções limpas e inovadoras de baixo carbono. Essa é uma das linhas onde nós entendemos que as soluções que estivemos a apresentar podem ser integradas, também o recurso em simbioses industriais e medidas de economia circular incorporando inovação e também a substituição ou adaptação de equipamentos e processos para novas tecnologias sustentáveis e vetores de energia renovável. Na linha B, sobretudo nas medidas de eficiência energética, sobretudo na adoção de sistemas de monitorização e gestão de consumos, permitam gerir e otimizar os consumos de energia, aproveitando o potencial da digitalização e da automação. Estas são as áreas onde nós entendemos que as nossas soluções podem fazer parte sozinhas, mas provavelmente até com outras soluções que possam integrar candidaturas ao PRR. E aí este aviso em concreto. Há medidas que são muito óbvias, como as fontes de energia renovável, os empilhadores elétricos, máquinas mais eficientes, mas a descarbonização não é só isso, é muito mais. Nesse sentido, há um conjunto também de exemplos de projetos que podem ser integrados e, portanto, que cabem nas linhas que estão definidas neste aviso, sobretudo na digitalização dos processos de forma a garantir rastreabilidade dos produtos e potenciar a economia circular e promover a eco-inovação, potenciando cadeias de valor circulares geradas dos novos modelos de negócio e a simbiose industrial. Mas também, sobretudo, na aposta em soluções digitais, através de soluções inteligentes de apoio à medição, monitorização, tratamento de dados e para a gestão e otimização de processos, consumos e a redução de emissões poluentes, aumentando a eficiência de utilização de recursos. Isto, sobretudo, na linha, ou na primeira linha do aviso. Na segunda, entendemos que também, onde diz modernização tecnológica, integração e otimização de processos, é também possível de integrar algumas das soluções que apresentamos aqui. Queríamos dar nota que as despesas para estas candidaturas depois podem ser apresentadas até 31/12/2025, mas este aviso é uma terceira republicação, neste momento está aberto até 29 de julho de 2022. E, portanto, há aqui ainda tempo bastante para conseguirmos ajudar a construir uma candidatura ganhadora ou várias candidaturas ganhadoras ao PRR. A dotação destes avisos portanto, a dotação desta candidatura são de 705 milhões de euros, sendo que desse valor, 200 milhões de euros estão afetos preferencialmente a PMEs, o que quer dizer que estas soluções também podem ser integradas em PMEs, e 200 milhões de euros, cuja aplicação está dependente da superação em 20% da meta desta medida, nomeadamente a implementação de pelo menos 300 projetos de descarbonização da indústria. Sendo certo, depois ainda há aqui uma verba que fica também para projetos diferenciadores. É importante também fazer referência que as propostas que abranjam mais do que uma das tipologias, portanto, aquelas 3 que eu falei no início, aquelas há mais óbvias, como é a questão da eficiência energética, mas estas que não são tão óbvias,
se tivermos candidaturas que tenham mais do que uma linha, elas são majoradas. Assim como também os projetos promovidos pelas PMEs também são majorados na pontuação final. Estas são pequenas algumas notas relativamente a este aviso que está neste momento disponível para poder financiar parte deste projeto. Ele é também financiado em percentagens diferentes, eu não vou estar agora aqui a especificar porque elas são diferentes em função da tipologia da empresa e também da área onde ela se encontra, mas o que era importante era que mostrar a nossa disponibilidade, porque queremos trabalhar convosco e com os vossos parceiros, com consultores, etc., na construção de uma candidatura ganhadora ao PRR ou outros financiamentos que possam vir a existir. Portanto, é esse o nosso desafio, estamos aqui disponíveis para vos poder ajudar a construir um projeto diferenciador, mas que, sobretudo, melhore a eficiência e o trabalho que desenvolvem nas vossas empresas. Era só, muito obrigado. Ok, Paulo, obrigado então aqui pela tua intervenção e pelo esclarecimento. Pronto, passamos então aqui à fase de perguntas e respostas. Temos aqui algumas questões do painel que vamos poder responder, mas antes gostava também de vos convidar, vamos estar aqui na Feira 360 Tech Industry na Expo Nor, nos dias 26 e 27 de maio, no pavilhão 5, contamos convosco, vamos ter lá vários cenários vários cenários expostos de algumas simulações de chão de fábrica, ok? E gostávamos de contar convosco para esclarecer alguns pontos. E vamos então aqui a algumas perguntas. Temos aqui uma pergunta que é do Flávio Pena, se tem forma de iniciar um projeto ou um piloto que permita validar esta solução. Sim, a Wavecom aqui entra desde a fase de survey, de levantamento de necessidades, ok? Ajudamos a desenhar a solução, fazemos o estudo, inclusive a validação do ROI, ok? E também nós temos aqui modelo de negócio muito flexível, ok? A nível as soluções podem ser implementadas as a service, por exemplo, ok? Portanto, não contem connosco para otimizar o processo, os vossos processos internos. Temos aqui outra questão que é da Marta. Sim, vamos partilhar a apresentação, vamos também partilhar o webinar, ok? E temos aqui outra questão, André, se calhar pedi aqui a tua ajuda para responder esta, que é sobre mais ou menos a área coberta por uma âncora. Aqui depende um bocadinho da tecnologia, entretanto, o André podia dizer aqui com alguma aproximação uma âncora, o que é que cobre, e de tecnologia para tecnologia, se calhar aqui fazia mais sentido fazer referência a uma ou duas tecnologias, por exemplo, Bluetooth e Ultra Wideband. André, Sim, podias, por favor, aqui ajudar certo, a esclarecer? Eu acho que essa questão, porque nós tentamos que essa questão é uma questão obviamente pertinente para perceber quanto é que precisa aqui de instalar em termos de infraestrutura, mas isto vai ligar um bocado com aquilo que eu falei antes, que é a questão de tem que se analisar muito bem o caso para perceber efetivamente se é preciso colocar ou não infraestrutura e em que pontos. De qualquer forma, depende efetivamente muito da tecnologia e sobretudo depende também da necessidade que eu vou ter. Eu posso só querer uma proximidade, ou seja, só saber que está mais ou menos naquela zona, posso querer saber com muita exatidão. Isso vai aqui ter diferenças na cobertura. Uma âncora pode cobrir cerca de 100 metros quadrados, pode cobrir cerca de 400 metros quadrados, pode inclusive, como eu disse, se for menor a necessidade de exatidão, ou até, como eu disse, em ambiente outdoor, nem precisarmos aqui de âncoras e isto ser feito de outra forma. Mas pronto, eu diria que se vocês tiverem aqui já em mente algum processo específico onde nós possamos aqui ajudar a ver qual número de âncoras ou no fundo como é que isto poderia ser implementado, nós teremos todo o gosto em falar convosco. Ok, André, obrigado. Pronto, eu creio que não temos aqui mais questões. Há aqui uma outra questão que é: trabalhamos com SAP, fazem integrações. Sim, a Wavecom ajuda também na parte de integrar com qualquer ERP que o cliente tenha. Temos uma equipa de desenvolvimento que faz essa parte.
SAP é um dos ERPs com que já temos a nossa plataforma integrada. A plataforma também está preparada para trabalhar ou funcionar per si, mas também fazemos essas integrações com os ERPs do cliente. Há aqui uma outra questão que é: as candidaturas do PRR têm valor mínimo. Aqui pedia ao Paulo se nos pudesse esclarecer qual é o valor mínimo que conseguíamos aqui submeter. É uma pergunta aqui do Jorge Freire. Passava aqui a palavra ao Paulo. Paulo, conseguirias ajudar aqui a responder? Caso contrário, também todas as questões que forem colocadas aqui, ok, para não ser também muito massivo para os restantes, não é? Isto, cada um tem a sua questão, vamos enviar isso por e-mail, ok? Portanto, Pedro, enviaremos isso, Jorge, enviaremos isto por e-mail, ok? Faremos aqui referência aos limites que existem. Temos aqui outra questão relativamente à integração com Oracle, ok? Também temos isso integrado, Pedro. Sim, podemos depois enviar informação sobre isso, ok? O André depois fará chegar. Sim, eu aqui, Igor, creio que era a última questão. Sim, okay. Era a última questão. Pronto, agradecer aqui a todos pelo vosso tempo. Não sei se, Nuno, queres dizer aqui alguma palavra de desfecho? Não, era só agradecer. Há aqui mais algumas perguntas, mais, digamos, de pormenor, que não foram respondidas, mas não se preocupem, nós iremos responder por e-mail, só para dar aqui uma visão mais genérica. Eu e o André Branquinho já focou, mas digamos para quantificar um pouco, em termos de precisão, basicamente este tipo de tecnologia, nomeadamente a tecnologia de localização, é um bocado lógico, mas às vezes o óbvio também tem que ser dito, ou seja, quanta mais precisão nós queiramos, maior deverá ser a densidade da infraestrutura ou das âncoras a colocar. Obviamente, isso tem uma implicação quase sempre no preço, ou seja, vamos precisar de mais infraestrutura e ela vai nos custar mais dinheiro. Nós podemos ir a precisões até 30 centímetros, ok? Que provavelmente serão para coisas muito específicas e onde essa necessidade de termos precisões de 30 centímetros realmente vamos extrair valor, porque se perguntarmos às pessoas se preferem uma precisão de 30 centímetros ou de 3 metros, obviamente a gente vai responder 30 centímetros, mas no entanto depois há que jogar, digamos assim, entre o número, a quantidade de infraestrutura que necessita de ser instalada e o preço correspondente, com realmente o interesse em ter precisões muito baixas. Se for, no caso da RFID, que é uma tecnologia mais conhecida por todos, é apenas a passagem, tipicamente num portão, ou seja, eu sei que estou aqui e depois passei é uma zona de passagem, e portanto imaginemos a entrada de um armazém, eu sei que está dentro do armazém, mas não sei em que zona do armazém é que está, digamos, é a localização com menos grau de precisão, digamos assim, e depois fomos a vários tipos de tecnologias. O Bluetooth está na ordem o Wi-Fi na ordem da dezena de metros, o Bluetooth na ordem dos metros, e depois o ultra-wideband poderá chegar aos centímetros. Daí que cada caso é claramente um caso, necessita, é um daqueles produtos que a Wavecom vende, que necessita realmente de engenharia, nomeadamente no desenho. Primeiro perceber qual é que é o problema que vocês têm no vosso dia-a-dia, se a tecnologia que nós temos ajuda ou não ajuda a resolver esse problema. Depois, se há um fit entre o valor que a resolução desse problema tem e o valor em dinheiro da nossa solução, se existe este fit, e existindo esse fit, nós desenhamos, digamos assim, ao detalhe a solução, usando estas tecnologias que vos mostramos a solo ou eventualmente até combinadas. Era um bocadinho isto. André, não sei se
Sim, penso que está tudo, acho que está aqui tudo visto em relação a essa parte tecnológica. Eu diria que é mesmo aqui lançarem-nos o desafio, porque estas coisas não são, tal como o Nuno falou, não são simples, e às vezes até não é só uma necessidade, não é só uma exatidão, é também uma necessidade de confiança na posição. Às vezes eu posso querer mais confiança ou menos, como o Nuno estava a dizer, e tudo isto depende muito de qual é o problema que eu vou resolver e como é que estas soluções aqui vão integrar nas vossas soluções e vão, no fundo, dar o valor para vocês tirarem partido delas. É isso. Sim, sim, Desafiem-nos aqui com os vossos, desafiem-nos com os projetos específicos que tenham, e nós teremos todo o gosto em ajudar. Exatamente. A confiança que tu falavas, tanto ao nível tecnológico, ou seja, nós podemos aumentar a infraestrutura para garantir uma maior confiança nos dados, isto porque logo um problema à montante que estas soluções resolvem é, além da diminuição dos tempos, obviamente, de procura e de aumentar por essa via a eficiência, é também a diminuição do erro, ok? Ou seja, zonas ou processos que tenham uma quantidade de erro tipicamente humano que vos causa entraves na vossa operação, este tipo de tecnologias podem diminuir esse erro. E dentro da tecnologia, também há tecnologias que diminuem mais o erro. Portanto, a diminuição do erro, a diminuição de falhas, a diminuição dos tempos de procura, o aumento da rapidez, no fundo, o aumento da eficiência, é isso que nós pretendemos com estas soluções. Tem os nossos contactos, como o Igor disse, vai ser enviada a apresentação, não só a apresentação, mas também este próprio webinar. Agradecemos muito a vossa presença, tem aqui uma equipa à vossa disposição para vos ajudar nos vossos problemas do dia a dia. Obrigado a todos, até à próxima.